Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, mais uma semana começando, na verdade não estamos começando, estamos na metade da semana. Eu não consegui gravar o conteúdo na segunda-feira, que geralmente é os dias que eu gravo. Por conta de um evento que eu fui, e é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. No final de semana, de sexta até domingo, eu fui no evento chamado Protagon, que é o evento do Endo Carvalho. E, cara, é um evento muito bom, é realmente muito transformador. São 3 dias muito intensos, né? Então, são 3 dias que você não consegue meio que não fazer nada a não ser ele estar muito focado no evento. Porque geralmente o evento começa muito cedo, ele vai até muito tarde e é sempre muito conteúdo denso. Tem muita dinâmica, tem muita conversa, você conhece muita gente, você fala com muita gente, então acaba que você fica muito tempo extremamente focado, sabe? É tenso no sentido de tensão de você estar muito focado, nesse sentido, sabe? Então acaba que foram 3 dias muito tensos e chegou na segunda-feira eu tava bem cansado, assim. Então segunda-feira e ontem, que foi terça-feira, eu tirei o dia pra ficar um pouco mais tranquilo. Aí hoje eu tô voltando às atividades aqui. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo? Eu quero tentar trazer algumas coisas que, de alguma forma, foram muito importantes para mim no evento e que eu acho que se eu documentar, possa ser que, de alguma forma, você se beneficie desse conteúdo, tá? Claro que eu não vou conseguir falar em detalhes sobre o que aconteceu, porque teve muito aprendizado, teve muitas anotações, teve muitas coisas e ficaria um vídeo muito extenso, tá? Mas eu vou tentar trazer a pauta central e o roteiro e script central de todo o evento. O evento inteiro, ele é pautado em três pilares, 3 áreas, assim se dizer. E eu vou tentar, de alguma forma, resumir cada uma dessas áreas e espero que, de alguma forma, não sei, isso seja benéfico para você, tá bom? Mas vamos lá. Desde o primeiro dia, o Wendel, né, e os apresentadores lá, eles deixaram muito claro que eles iriam pautar o evento sobre 3 óticas, né? Então, o primeiro dia foi um dia muito focado no lado emocional, né, em ordem emocional, como que você se relaciona emocionalmente, não só com você, mas com as pessoas, qual que é a percepção que você dá a cada sentimento, a cada emoção que você possui e tudo mais. O segundo dia foi um dia muito mais ligado à parte técnica, então ele falou muito sobre trabalho, falou muito sobre dinheiro e muito sobre marketing. Então, gostei muito desse segundo dia. Eu acho que de cansativo, esse foi o dia mais cansativo, porque foi o dia que eu mais prestei atenção, foi o dia que eu mais fiz anotações, eu fiz correlações e tudo mais, por estar muito relacionado ao que eu faço, né? Então, marketing digital, eu trabalho com marketing digital, eu sou copywriter, então, de alguma forma, teve muito contato nesse sentido, sabe? E além do conteúdo, eu pude ver muito o Endo trabalhando também, no sentido de fazer pitch, de vender, né? Porque ele vendeu alguns cursos dele lá, então... Acho que de todos os dias, dos 3 dias, esse foi o dia que foi mais impactante pra mim, tá? E o terceiro dia foi bastante focado em relacionamento, né? Relacionamento amoroso, relacionamento com a sua espiritualidade, relacionamento com seus pais, amigos, etc. Foi bem um geral de relacionamento assim, tá? Primeiro dia, que seria basicamente ligado ao emocional ali. Cara, teve muita coisa boa e só que tem uma diferença, né? Assim, basicamente um conteúdo, um aprendizado ou alguma percepção sobre alguma coisa, ela tem um impacto diferente a depender da pessoa, né? Então, eu senti que nesse primeiro dia foi interessante para mim ter muita percepção. Então, consegui reforçar bastante coisa que de alguma forma eu já sabia. Eu consegui ter novas percepções sobre muitas coisas e eu consegui enxergar muito bem a dinâmica. Eu tenho um pouco dessa, não sei, mas é um jeito muito meu de que às vezes eu preciso até ter sei lá, até um pouco mais de foco para tentar reconhecer aquilo em mim, por exemplo, quando eu tô vendo algum conteúdo, e principalmente se for em um ambiente presencial, mas eu tenho muito uma tendência de observar a reação das pessoas com relação àquele conteúdo, sabe? Então teve bastante coisa que foi impactante para mim, que, porra, valeu muito de aprendizado, mas eu consegui entender como que algumas pessoas reagiram a esse primeiro dia, que foi muito relacionado a esse lado emocional, né? E de uma forma bem resumida e geral, é muito importante, de todos os aprendizados que a gente possa ter com relação às nossas emoções, acredito que a mais importante delas, pelo menos na minha percepção e na visão que eu tive, que eu consegui de alguma forma englobar todos os aprendizados nessa única frase, é que, de tudo, é extremamente importante que a gente saiba dar o significado certo e o significado correto a qualquer tipo de emoção e sentimento que a gente tem com relação a alguma coisa, sabe? Existe muita coisa que na linguagem do Wendel, né, de alguma forma trava a gente de agir, trava a gente de fazer alguma coisa que você tenha vontade, alguma decisão que você queira tomar, pelo significado errado que a gente dá a essa emoção, a esse sentimento, sabe? E tem muita coisa que acontece também. Às vezes acontece alguma coisa, não sei, você é demitido, às vezes você passa por alguma situação um pouco mais difícil, às vezes você não tá numa fase muito legal, e isso exige muito emocionalmente de você. Você lida muito mais emocionalmente com isso do que com o lado racional, sabe? Justamente pela fase exigir um pouco mais esse lado emocional seu. Então, o significado que a gente dá àquele momento, o significado que a gente dá a um acontecimento,
geralmente define todo o restante de como aquilo vai repercutir na nossa vida, sabe? Porque ou você pode ser demitido, por exemplo, e tentar de alguma forma dar um significado correto àquilo, por mais que seja difícil, então tentar entender o lado racional, por que que aquilo aconteceu, por que que você foi demitido, foi alguma coisa muito mais ligada à empresa, foi alguma incapacidade sua, como que você reage a esse sentimento, e como que você vai seguir a sua vida a partir de agora, o que que você vai coletar de aprendizado, e como que você vai tomar as decisões a partir de agora, ou você pode reagir de uma forma extremamente negativa, atribuir o máximo de culpa a você, não entender as coisas de uma maneira muito lógica, não enxergar a realidade como de fato ela é, e ficar limitado apenas a essa lente suja e essa lente negativa que naturalmente todo ser humano e a gente tem, né? Então, se fosse para resumir, de tudo de aprendizado que ele trouxe, de tudo de habilidade, enfim, de técnica que ele trouxe com relação ao lado emocional, acho que o significado que a gente dá ao que acontece com nós é extremamente importante, sabe? Só que, claro que isso é muito difícil, de alguma forma muito difícil, porque existem algumas situações, e eu pude ver muito isso lá, que é muito difícil você dar o significado correto. Então, por exemplo, eu conversei com gente, cara, com gente que, por exemplo, perdeu filho, com gente que passou situações extremamente, emocionalmente muito difíceis, assim, sabe? Então, você atribuir o significado certo, você, de alguma forma, lidar com um lado mais racional em uma situação que é muito pesada, uma situação que exige muito de você e que você não estava, de forma alguma, preparada para lidar com aquilo, é claro que vai ser uma situação muito mais profunda, é claro que vai ser uma coisa que vai ser um pouco mais complexa e mais intensa, mas acaba que não foge, tá? O racional, o pensamento por trás desse lado emocional sempre vai ser o de dar o significado correto às coisas, pelo menos foi isso que eu pude extrair e que de alguma forma eu tinha mais ou menos clareza, só que não tanta clareza, agora eu consegui reforçar ainda mais essa ideia, tá? Então dar o significado correto a qualquer coisa que acontece na nossa vida é extremamente importante. O segundo que seria... deixa eu mostrar aqui para vocês verem como é que funciona. Basicamente aqui tá ordem emocional, capacidade técnica e liberdade relacional, tá? Então tô pautando o vídeo com relação a isso daqui. A segunda coisa seria a capacidade técnica, que foi basicamente o que ele falou no segundo dia. Ele falou muito isso no segundo dia, e que foi o que mais, de alguma forma, teve impacto na minha vida. Porque, cara, sei lá, nos últimos 2 anos é o que eu mais tenho dado atenção, sabe? Que é com relação ao trabalho, relação a dinheiro, relacionado a desenvolvimento técnico, sabe? E, sei lá, eu tô há tanto tempo, né? 2 anos, todos os dias é muito tempo. Uma coisa é 2 anos você fazer vez ou outra, outra coisa é você fazer isso todos os dias. Eu estou há 2 anos, todos os dias, todo tipo de estudo, todo tipo de trabalho que eu vou fazer é muito ligado à técnica, que eu acho que de alguma forma eu consegui me abrir muito mais para esse tema, sabe? Então, basicamente é capacidade técnica, que é cara, de alguma forma, tudo que você quer conquistar, tudo que é aquele modelo ideal de vida para você, tudo que você tem projetado para si, tudo que você acha que seria o ideal você conquistar, isso só será alcançado se você se desenvolver tecnicamente com relação a alguma coisa. Porque tudo isso é consequência, tudo isso é reflexo da quantidade de valor que você consegue gerar. E a quantidade de valor que você gera, seja no trabalho, seja empreendendo, seja resolvendo qualquer tipo de problema, ele vem muito de você ser uma pessoa habilidosa tecnicamente, sabe? Então, o saber onde você quer chegar é muito importante. Ter clareza de como que você vai chegar é muito importante também. Mas o fazer, a mão de obra, a qualidade técnica, você fazer um trabalho que de alguma forma tem uma demanda muito grande no mercado e você de alguma forma consegue se diferenciar das pessoas que estão se dispondo para fazer aquele trabalho, é extremamente importante, sabe? E nessa capacidade técnica, cara, de uma forma bem resumida, pelo menos para mim, vem muito de você ficar bom em poucas coisas, mas ser muito bom em poucas coisas de uma maneira muito mais profunda. Então você reconhecer primeiro no que você tem uma familiaridade melhor em desenvolver. Então, por exemplo, dentro do seu trabalho, dentre todas as atividades que você faz, dentre de todos os trabalhos que você teve, qual que é o trabalho que de alguma forma você tem um pouco mais de facilidade, um dom, entre aspas, mais natural para fazer? Eu sempre falei isso aqui no canal, mas quando eu comecei a prestar serviço aqui no digital, eu comecei como suporte. E eu fui gestor de tráfego, eu fui social media. Foi interessante ocupar diversas funções porque eu consegui ter uma visão muito mais geral do trabalho em si que eu faço. Então hoje, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de copy, eu consigo ter uma percepção diferente sobre o design, eu consigo entender como é que as coisas se relacionam, sabe? Então foi muito positivo. Mas eu tive que trabalhar em determinadas funções, em várias funções, para que eu conseguisse chegar na copy e entender, caramba, dentro da copy é uma coisa que eu tenho um pouco mais de familiaridade por conta de uma série de contextos. Então, eu tenho mais facilidade em exercer esse trabalho técnico. Então, eu vou dar muito mais ênfase, vou dar muito mais foco nesse trabalho aqui, que naturalmente eu sou um pouco melhor. O que eu não sou bom, possa ser que em alguns momentos eu faça, então existe alguns momentos muito raros assim, que eu executo alguma outra função que não seja ligada à copy, mas na maioria das vezes eu vou tentar delegar isso para uma pessoa que é melhor do que eu nessa parte técnica, sabe? Então reconhecer no que você é bom é extremamente importante, e se reconhecer no que você é bom tecnicamente, você consegue dar um pouco mais de foco nisso, você consegue dar um pouco mais de tração nisso, você acelera muitas coisas, né? Então é você desenvolver uma capacidade técnica para lidar com o seu trabalho. No que você trabalha, com o que você faz, qual que, de alguma forma, é a facilidade que você tem em relação àquela função. E como que você melhora tecnicamente todos os dias naquilo. Então, é basicamente, você entender o que você faz, você selecionar as pessoas que são muito boas tecnicamente naquilo e você seguir essas pessoas, você trabalhar junto com essas pessoas, você aprender com essas pessoas e você ser tecnicamente bom com relação ao seu trabalho. Mas, e o Wender falou muito disso, muito foda, existe uma relação
muito grande, quando o assunto é riqueza, né? Quando o assunto é dinheiro, é você ser próspero financeiramente falando, você ser, enfim, ter liberdade financeira, independência financeira, existe uma relação muito grande entre o trabalho e o seu lado financeiro, né? Então você precisa ser bom tecnicamente com o seu trabalho, você precisa de alguma forma ter um elemento de diferenciação que te faça ser um profissional valorizado, mas você também precisa ter uma boa relação com o dinheiro. E nessa parte da relação com o dinheiro, eu pelo menos não tinha tanta essa percepção, e eu acho que existem alguns motivos por eu não ter essa percepção, por eu não ter tido essa percepção. Mas existe uma relação enorme, enorme, enorme em como você foi criado, na visão de mundo que passaram para você, na maneira que os seus pais reagiam com dinheiro e como que você reage com o seu dinheiro hoje, sabe? As percepções que você tem sobre dinheiro, o que que é dinheiro na sua cabeça, para que ele serve, como que você usa, enfim. Mas quando a gente fala de riqueza e prosperidade, existe uma relação entre você ter um bom trabalho muito bom, você ser tecnicamente muito bom e habilidoso no seu trabalho, e você saber lidar com dinheiro. Então é você, cara, fazer a matemática mais básica possível. Quanto que você ganha, quanto que você tem de custo na sua vida, entender que sempre a quantidade de dinheiro que você terá e o seu nível de prosperidade, ele vai dar entre essa relação, entre você saber gastar muito menos do que você ganha, entre você saber exatamente para que serve o dinheiro. Então, na visão do Andy, que ele passou muito isso, o dinheiro ele serve basicamente para você garantir segurança, o dinheiro ele serve para você ter conforto, o dinheiro ele serve para de alguma forma te dar uma segurança emocional em saber que se acontecer alguma merda você tem um dinheiro guardado, por exemplo. Então, saber dar um bom direcionamento para o seu dinheiro, para a quantia de dinheiro que vem para você, é muito importante e vai influenciar muito em como você constrói seu patrimônio, como você constrói sua riqueza no longo prazo, sabe? Então, ser bom tecnicamente e saber lidar com o dinheiro, dar um bom direcionamento ao seu dinheiro, fazer bons investimentos e não se limita somente a investimentos financeiros, mas investimentos na sua capacidade também, porque melhora a sua área do trabalho. Então, você saber dar um bom direcionamento para isso. Eu já falei bastante isso aqui no canal, tem até vídeo específico falando sobre isso, né? Sobre a minha visão que eu tenho sobre isso. Mas é basicamente o resumo da ópera: é você ser bom tecnicamente e saber lidar com o seu dinheiro, porque a longo prazo isso influencia muito. E basicamente é questão de tempo. Se você é bom tecnicamente, se você dá muita importância a isso, se você de alguma forma se desenvolve no seu trabalho todos os dias, e você sabe dar o significado correto e usa muito bem o seu dinheiro, meio que é questão de tempo, sabe? Para as coisas começarem a acontecer, para você conseguir acumular uma quantia de dinheiro ideal, para você conseguir chegar num determinado nível da sua vida, que você vai conseguir ter uma independência financeira. Essa é uma questão de tempo, tá? E o terceiro ponto, que seria basicamente liberdade relacional, que é relacional com relação à sua espiritualidade, relacionamento amoroso, casamento, e com seus pais, amigos, enfim. Cara, nesse terceiro ponto aqui, eu confesso, tá? Eu confesso que não foi tão impactante, por exemplo, quando ele fala de relacionamento com seus pais, por exemplo, quanto eu vi que foi para outras pessoas, tá? Eu considero, cara, e de verdade, isso é um reflexo muito grande, mas eu considero que, graças a Deus, eu tive uma criação muito boa quando nessa relação com os meus pais. Hoje eu tenho uma relação muito boa com os meus pais, sabe? Então, eu não tive qualquer tipo de coisa negativa que eu consiga. Tanto que foi uma dificuldade muito grande quando ele fazia algum tipo de exercício. E ele falava pra você, sei lá, tentar imaginar algumas situações ruins que você teve na sua vida com relação aos seus pais, alguma coisa nesse sentido, e tentar identificar isso. Eu tive uma dificuldade enorme. Porque eu tive uma. Por mais que os meus pais eles são separados, eles foram separados, a relação que eu tive com o meu pai e com a minha mãe nunca foi uma relação muito negativa. Então, por exemplo, minha mãe nunca, nunca, nunca olhou na minha cara e falou mal do meu pai, por exemplo. Ela falou, você não devia estar próximo ao seu pai por conta disso, o seu pai fez uma coisa de ruim, muito pelo contrário. Ela falou que, dada a circunstância, sempre reforçou muito isso, dada a circunstância, dada toda a realidade do meu pai, por exemplo, ele sempre fez o máximo que ele pôde. Então, eu consigo ter na minha cabeça muito viva essas memórias, sabe? E eu consigo lembrar de momentos muito específicos que a gente era muito saudável, sabe? A relação que eu tenho com meu pai e com minha mãe. Então, eu tive muita dificuldade nesse momento de pescar alguma coisa ruim, sabe? Então, mas eu percebi que tem muita gente que tem muita lembrança ruim e que influencia muito na vida da pessoa, sabe? Então, com relação a essa área, qual que é a sua relação com seus pais, etc., teve pouco impacto pra mim, tá? Teve um impacto muito baixo. Porém, teve um impacto muito grande quando o assunto era a espiritualidade. Porque, de alguma forma, eu acredito em Deus, eu sou católico, mas eu sou aquele católico que, cara, o resto dos dias, eu tenho um contato vez ou outro, eu sigo algumas pessoas que falam sobre a religião e tudo mais, mas o contato que eu tenho com ir à igreja e com, de fato, seguir uma vida católica é muito, muito, muito baixo, sabe? Então, quando o Endo, ele trouxe muito dessa importância de você ter uma vida católica muito ativa, e a diferença entre você ser uma pessoa que você reza todos os dias, que você fala ser um católico, e você, de fato, praticar isso, como que isso, de alguma forma, impacta na sua vida, e como que isso de alguma forma define você, aí mexeu muito comigo, sabe? Porque mexeu emocionalmente de eu falar, caramba, eu falo que eu sou católico, eu falo pra todo mundo que eu sigo essa religião, eu oro todos os dias, eu converso com Deus todos os dias, etc, etc, mas eu não pratico as coisas de fato. E quando eu não pratico as coisas de fato, a minha profundidade no tema, a minha profundidade nessa área é muito baixa. Sendo muito baixa, o impacto que isso possa ter na minha vida também é muito baixo, sabe? Então, às vezes eu tenho qualquer tipo de impacto, pensamento com relação às minhas orações, mas obviamente isso seria ainda maior, isso teria uma influência ainda maior na minha vida
se eu praticasse mais de fato, se eu fosse mais à igreja, se eu de alguma, de alguma forma conversasse mais com o padre para entender, para tirar as minhas dúvidas, entende? Então, isso mexeu bastante comigo e na questão de relacionamento amoroso também aprendi bastante coisa. Então, hoje, de uma forma muito resumida, abrindo meu coração para vocês, tá? Na parte de relacionamento, teve bastante coisa que ele falou que foi interessante, mas se teve uma que pegou bastante em mim, é que ele fala que dentro de um relacionamento amoroso você tem três tipos de pessoas, né? Puta, não vou achar a página agora, mas seria basicamente a pessoa que ela se comporta como vítima, que é um perfil, são três perfis, para resumir, são três perfis dentro do relacionamento amoroso, existem três perfis de pessoas. É a pessoa que é vítima, que se comporta muito como vítima, a pessoa que é a salvadora e a pessoa que é uma perseguidora. A vítima, basicamente, é aquela pessoa que, de alguma forma, ela sempre se coloca como coitada na situação, dentro de um relacionamento. E não é meu perfil. Eu passo... tem um perfil que é dominante em você, mas, vez ou outra, você pode pular para um outro perfil. Então, todos nós estamos nesses três papéis em algum momento, mas tem um que é muito dominante, tá? O de vítima, de longe eu sou. O salvador seria basicamente a pessoa que, de alguma forma, ela puxa muito o problema da pessoa dentro do relacionamento para ela. Então, às vezes, a pessoa, ela peca em alguma coisa, ela tá errando em alguma coisa. Mas essa segunda pessoa, esse segundo companheiro aqui, ela tem muito costume de olhar para essa pessoa que peca muito, seja o homem ou a mulher, e ela puxa os problemas. Então ela fala, caramba, talvez ele esteja agindo assim por conta de mim, eu estou fazendo alguma coisa errada, enfim. Então junta um pouco o papel da vítima com você puxar problemas dos outros para você. E eu também não tenho, eu também não fico muito nesse papel. Mas o papel que eu fico muito é o papel de perseguidor, que basicamente é você é apenas um reflexo de como que você lida com você mesmo, de uma forma bem resumida. Então, comigo, eu tenho um nível de exigência comigo muito alto. Então, por exemplo, eu acordo todos os dias no mesmo horário, eu faço todos os dias a mesma coisa, eu tenho um bloco de tempo para fazer as coisas. Quando eu não consigo fazer alguma coisa, por exemplo, se eu acordar hoje por alguma coisa que aconteceu, eu não consegui ler. Então, aquela uma hora e meia que eu dedico para leitura, eu não consegui fazer. No outro dia, eu vou acordar, sei lá, 3 horas da manhã para mim conseguir recuperar aquele dia que eu não fiz aquilo e para juntar com aquele outro dia para mim ficar certo e alinhado, sabe? Então, o nível de exigência que eu tenho comigo, com ele, é muito alto. E, cara, pelo que ele explicou, ele falando, eu comecei a pensar muita coisa. Eu falei, caralho, eu não tenho esse nível de exigência somente comigo. Eu tenho. Isso reflete muito na Camila, por exemplo. Então, eu tenho um nível de exigência muito alto com relação à Camila. De alguma forma, eu olho pra ela e eu projeto na minha cabeça o que seria o ideal. Isso, claro que isso não é de uma forma tóxica nem nada, mas eu projeto o que determinada situação, determinada coisa que aconteceu seria o ideal. E eu sempre tento, de alguma forma, convencer ela de que aquilo que eu tô pensando é um pouco melhor do que a percepção dela, por exemplo. E eu sempre tenho um nível de exigência muito alto. Então, às vezes, sei lá, ela foi pra academia 4 vezes na semana, e ela pra lá e 5. Um exemplo, aí eu falo, poxa, mas por que você não faz assim? Pra não fechar a semana, porque tem... Entende a lógica? Então, esse nível de exigência que eu tenho muito alto comigo, às vezes eu tento, de alguma forma, espelhar isso nela. Isso é muito ruim, sabe? Então, o que que você faz quando você consegue, de alguma forma, perceber quais são esses papéis e qual que é o papel que mais é dominante em você? Você tem que, de alguma forma, equilibrar. Não somente equilibrar, para que você não fique muito em um único papel, mas como que você lida com esse papel. Então, você reconhece que você é um perseguidor, beleza. Não que você vai deixar de ser um perseguidor, mas como que, de alguma forma, você consegue manejar essa situação. Então, uma característica muito comum minha, que é do perseguidor, é essa cobrança muito excesso. Não que você deva parar de cobrar a pessoa, mas qual que é a forma que você cobra? Então, como é que você usa as palavras certas? Como é que, de alguma forma, você entende mais o contexto para que aquela pessoa talvez não fique chateada com você, sabe? Como que você consegue entender que existe uma diferença muito grande entre você e outra pessoa? E que às vezes a pessoa não vai ter o mesmo nível de exigência que você, a pessoa não vai ter todo aquele nível de autocrítica igual você. Então, como que você consegue entender essas coisas para que você não, de fato, exponha muito aquilo para fora, sabe? Então, é basicamente você reconhecer qual que é o papel que é mais dominante em você e como que você lida com isso a partir de agora que você tem essa consciência. Porque possivelmente o que você está fazendo está errado, sabe? Então, como você corrige isso? Então, basicamente seria isso. Mas é isso, time, turma. Tem muita coisa, cara, que é muita coisa específica e que eu fiz bastante anotação. Posso até mostrar pra vocês. E que eu quero trazer aqui, ó, que é basicamente, ó, por exemplo, teve esse trabalho de capa que eu costumo fazer, então teve muita anotação que foi anotação solta, mas teve muita anotação que é de temas específicos, para dar clareza, né? Isso aqui é uma apostila que eles dão no começo do evento, e meio que vez ou outra eles consultam essa apostila e fala para você fazer alguns exercícios que tem dentro da apostila. Então teve muita coisa que foi solta, que é basicamente essas coisas que eu anotei, que eu fui pegando, assim, que não tinha mais ou menos relacionado a algum tema, etc. Mas teve muita coisa, por exemplo, que foram coisas de exercícios, e que, cara, foram coisas muito positivas, coisas muito boas, por exemplo, ter os exercícios, você anota, etc. Então, eu posso, talvez no próximo vídeo, que essa semana ainda eu vou rever isso daqui, eu vou estudar isso daqui com um pouco mais de atenção, eu posso voltar e tentar trazer alguma coisa de específica que eu acho que seja útil, tá? Mas de uma forma bem geral, bem geralzona. Esse é um vídeo específico para falar sobre o evento. O evento inteiro, ele se dá com base nesses 3 pilares, e basicamente teve dias que eu tive um pouco mais de impacto com relação ao assunto, teve assuntos que impactaram um pouco mais e teve outros que não impactaram tanto, tá? Mas de uma forma bem geral, foi isso. O evento é muito positivo, tá? Existe uma visão
e eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, existe uma percepção e uma visão muito, às vezes, muito equivocada quando a gente fala em ir em evento de desenvolvimento pessoal, né? Porque tem muita coisa que é tirada de contexto, tem muita coisa que, de fato, as pessoas criam um preconceito muito grande, por achar que tem um monte de coisa que é muito balela, sabe? Então, por exemplo, é muito comum quando, sei lá, você fala em evento de desenvolvimento pessoal, você ter aqueles cortes e aquelas lembranças daquela loucura que existe no evento, por exemplo, sabe? Tem muito, por exemplo, o Pablo Marçal, o Wendel, às vezes tira muita coisa de contexto e fala, caralho, é uma loucura ir nesse evento. Só que, cara, eu fui, e eu posso afirmar, eu sou um cara bem cético com relação à motivação, esse tipo de coisa. Não existe nada daquela loucura, tá? Não existe você ficar subindo em cadeira gritando, não existe você ficar literalmente batendo nas pessoas. Não, não existe nada disso. É uma coisa muito bem organizada e é uma coisa muito. Puta, isso é muito foda. É uma coisa muito pessoal com você mesmo. Então, a maior parte das dinâmicas é literalmente você parar e você pensar individual. Você, cara, se você quiser, você fecha até seus olhos. E você pensa com relação a alguma coisa que ele falou, sabe? E você pensa e ele faz você anotar. Então, cara, o que você pensou com relação a um determinado assunto? Então você anota. Beleza, como é que você vai mudar isso, sabe? Então é muito focado nessa parte individual. Então acho que o evento inteiro ele é construído para que você tenha um pensamento um pouco mais individual e você tenha um pouco mais desse processo de mudança e reflexão interno com você mesmo, sabe? Então é muito positivo. Eu indico muito e recomendo muito que você vá caso você tenha algum tipo de interesse. E obviamente não existe nenhum vídeo, não existe nenhum conteúdo, não existe nada. Possa ser cada uma das pessoas que estejam lá faça um vídeo sobre o evento, mas não existe nada que vai ter um impacto tão profundo e tão transformador em você quanto você ir ao evento, sabe? Porque existe toda essa relação entre eu passar um conteúdo para você, que foi uma percepção que eu tive, e você de fato ir até lá e ter contato com o conteúdo, com a sua visão, com o seu conhecimento, com o repertório que você tem, com a capacidade de compreensão e entendimento que você tem, sabe? Então, com certeza a absorção e a forma que isso vai impactar em você vai ser muito maior se você ir até o evento. Então, eu deixo a minha indicação e recomendo, fechou? É isso, turma. O vídeo de hoje foi basicamente para dar um pouco dessa atualização e desse registro. E essa semana eu vou dar bastante coisa desse conteúdo. Então, se houver alguma coisa muito específica que eu queira ressaltar que tenha conteúdo o suficiente para fazer um vídeo, eu vou trazer para os próximos vídeos. Mas o que a gente tem para essa semana é isso, fechou? Espero que você tenha uma semana muito boa, que você de alguma forma consiga finalizar a sua semana concluindo as coisas que você estabeleceu para si. E até mais. Valeu!